Shabbat Shalom, queridos! Hoje é dia 16 de novembro do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 14 de Heshvan do ano 5785, contando a partir da criação. Hoje a minha proposta, ainda dentro da Parashá Vaerá, é juntos estudarmos a Aliá número 2. E para iniciarmos esse estudo, que vai tratar sobre a temática a destruição de Sodoma, antes de nós entrarmos aqui na nossa temática, eu quero trazer uma introdução do que nós aprendemos na aula passada. Na aula passada, nós estudamos a Aliá número 1, e na Aliá número 1, nós aprendemos que o Eterno, que Hashem, ele visitou Abraão para curá-lo. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 18, verso 1. Aprendemos também na Aliá número 1 que Hashem, que o Eterno, ele enviou 3 anjos para visitar a Abraão. Dos 3 anjos, Michael, que tinha a missão de entregar o recado para Sara referente ao nascimento de Yitzhak, referente ao nascimento de Isaac, nos informa a Torá que Michael, esse anjo, depois de entregar o recado para Sara, ele volta para o céu. Então o cenário que nós estamos agora é Abraão e os 2 anjos que permaneceram com ele, mas a presença do Eterno, a Shekhinah de Hashem, que está acompanhando Abraão nessa caminhada. Muito bem, então o nosso foco hoje é dentro da Aliá, da leitura número 2 da porção Vaerá, apareceu. Muito bem, queridos, uma pergunta pertinente para nós começarmos o nosso shiur e começarmos aqui a desenvolver essa temática é uma pergunta muito objetiva. O que aconteceu depois da visita dos anjos a Abraão? Vamos ler aqui o texto da Torá, Gênesis capítulo 18, verso 16. Então vamos tentar agora responder essa pergunta. O que aconteceu depois da visita dos anjos a Abraão? Fala para nós a Torá em Gênesis 18, 16. Bereshit 18, 16. Os homens levantaram-se de seus lugares e miraram Sedom, ou Sodoma, e Abraão foi com eles para acompanhá-los. Ora, o que esse texto da Torá está mostrando para nós? Que os 2 anjos que ficaram com Abraão, eles miraram ofensivamente para Sodoma. E a Torá fala para nós que Abraão está acompanhando esses 2 anjos. O destino deles, de acordo com a Torá, é Sodoma. Eles estão indo para Sodoma, porque o juízo de Hashem, o Eterno, irá trazer o seu juízo a Sodoma, conforme nós vamos aprender aqui nos versículos posteriores. Uma das coisas que nós aprendemos quando estudamos essa segunda aliá, essa segunda parte da Parashá semanal, é que Hashem, ele vai revelar, queridos, o futuro para Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 18, verso 17. E disse o Eterno: ocultarei eu a Abraão o que faço? Então a Torá está mostrando agora que Hashem vai revelar o futuro para Abraão. E que futuro é este, queridos? O futuro do juízo de Hashem em cima de Sodoma. É isso que a Torá está explicando para nós. Então, recapitulando, Abraão está acompanhando
os anjos em direção a Sodoma, e agora a presença de Deus, Hashem, o Criador, ele vai revelar para Abraão o juízo dele sobre Sodoma. A verdade desse passuque, a verdade desse versículo é que nós aprendemos que Hashem está antecipando a destruição de Sodoma para Abraão. Hashem está querendo dizer: eu vou revelar para Abraão o que vai acontecer a Sodoma, e amanhã ninguém poderá dar uma desculpa de que ninguém rezou, orou por Sodoma, porque a própria Parashá vai mostrar para nós que Abraão, sim, ele vai interceder por Sodoma para que Hashem não traga o juízo. Deus estava, uma lição que nós aprendemos, dando oportunidade para Abraão rezar, orar em prol a Sodoma. E aqui, meus queridos, nós temos uma lição preciosa, que nós devemos orar pelas pessoas, que nós devemos orar pelo mundo, nós devemos orar para que esse mundo ele seja transformado para a glória de Hashem. Nós temos que orar para que esse mundo, de acordo com o Rebbe de Lubavitch, seja transformado na morada de Hashem e que a luz da Torá se espalhe pelos 4 cantos da terra. Então informa para nós aqui que os anjos, eles partem para Sodoma para cumprir a missão. E qual missão é essa? A primeira missão: salvar Lot, salvar o sobrinho de Abraão, Ló, e posteriormente destruir Sodoma. Uma das coisas que nós aprendemos, querido, dentro desse contexto, é que a Torá, ela mostra a pecaminosidade, a gravidade dos pecados de Sodoma. Nos informa a Torá que a maldade de Sodoma era muito grande. E fica muito claro para nós que quando nós estudamos a Torá, principalmente aqui o livro de Bereshit, nós vamos aprender que Sodoma não era uma criança inocente. Então nós entramos agora numa parte onde eu quero mostrar para você a perversidade de Sodoma. Até porque o juízo vai chegar. Mas antes que o juízo chegue até Sodoma, nós vamos perceber agora o porquê o juízo chegou a Sodoma. Muito bem, pontuando aqui. Hashem, ele aparece para Abraão, aprendemos isso na Aliá número 1. Micael entrega o recado para Sara, que ela ficará grávida de Isaac. Micael, o anjo, sobe para o céu. Abraão agora está acompanhando os 2 anjos em direção a Sodoma. E Hashem começa a mostrar para Abraão o que de fato vai acontecer lá em Sodoma. Hashem estava dando a oportunidade para Abraão interceder pelos moradores de Sodoma. Essa é uma verdade que nós aprendemos. Agora eu entro aqui trazendo detalhes para você da situação espiritual, dos comportamentos das pessoas que habitavam ali em Sodoma. A Torá fala para nós, no livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 13, verso 13. Mas os habitantes de Sedom, os habitantes de Sodoma, eram muitos perversos. Então a Torá começa falando para nós qual era os comportamentos de quem morava em Sodoma e ali nas cidades circunvizinhas. A própria Torá fala para nós, em Bereshit 13:13, que os homens eram perversos. Anote aí. Ainda, dentro de Gênesis 13:13, a Torá fala: e eles pecavam contra
Deus. Então, nesse exato momento, nós bem sabemos, o que estava em vigor eram as 7 leis Benei Noach: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Hashem, não assassinar, não roubar, praticar atos de bondade, não praticar relações proibidas e não não comer carne do animal, estando ele ainda vivo. Então nós aprendemos que até esse momento as 7 leis Benei Noach era ali o caminho, era a vontade de Hashem expressa para o mundo dessa época. Sendo assim, a Torá fala que os moradores de Sodoma pecavam contra Deus. Gênesis capítulo 13, verso 13. Eu estou trazendo esse passuque, eu estou trazendo esse versículo, porque nessa parte do nosso shiur, eu quero que você aprenda, eu quero que você internalize qual era o contexto histórico, qual era a situação espiritual de Sodoma. Um outro versículo dentro da Torá que vai mostrar para nós a maldade dos sodomitas chegando no seu ápice é Bereshit 18, 20 e 21. Gênesis 18, 20 e 21. Nós vamos perceber aqui que os comportamentos, as maldades, as perversidades dos habitantes de Sodoma chegou num ápice ao ponto de chegar até o trono de Hashem. A Torá fala em Gênesis 18, 20 e 21. Deus disse: o clamor contra Sedom e Amorá é muito grande. O seu pecado é muito grave. Palavras do próprio Criador. O próprio Deus falou que o pecado de Sodoma é muito grave. Então continua a Torá falando para nós: eu, o Eterno, descerei agora e verei se eles fizeram tudo de acordo com o clamor que está vindo a mim. Então repare, queridos, esse versículo mostra para nós que a maldade, os pecados de Sodoma e as cidades circunvizinhas chegaram até um ponto que estava chegando até Deus o clamor, a maldade dessa nação. Então a Torá fala: o clamor de Sodoma e Amorá é muito grande e o seu pecado muito grave. Repare que os maldosos comportamentos de Sodoma estavam chegando até Hashem. Agora olha que interessante. Vamos aqui interpretar esse versículo da Torá: o clamor de Sodoma chegou até mim. O que isso significa? O que podemos entender desse versículo? Então eu separei aqui o Midrash para explicar a maldade de Sodoma. Seus atos eram semelhantes aos da geração anterior ao dilúvio. Só por aqui, amados, nós já conseguimos perceber que o nível de comportamento, o nível de pecado de Sodoma era muito grave. Porque nós sabemos que na época, antes do dilúvio, a própria Torá fala para nós, no livro de Bereshit, que toda a terra estava corrompida. Toda a terra. E a maldade era muito grande na face da terra. Na época de Sodoma, os pecados de Sodoma eram comparados aos pecadores antes de acontecer o dilúvio. Só para você ter uma ideia. O que Deus está tratando aqui? O que a Torá está revelando para nós referente ao comportamento dos sodomitas? O que fez, queridos, os habitantes de Sodoma serem tão corruptos? Então o Midrash explica para nós. O povo de Sodoma era o mais rico do mundo, porque a terra naquela época era extremamente fértil. Então nós estamos tratando aqui de um povo
que possuía muitas riquezas. Eu estou trazendo aqui todos esses detalhes para que a nossa ficha caia, para que nós entendamos de forma objetiva quem eram os sodomitas. E de acordo com o Midrash, eles de fato eram um povo muito rico. Além disso, eles tinham recursos naturais, fala o Midrash para nós, de ouro, prata e pedras preciosas. Quando um sodomita enviava seu servo para o quintal para arrancar vegetais, eles encontravam ouro no chão. Então olha como que Deus estava sendo bom para com os sodomitas. Eles eram prósperos, eles encontravam ouro no chão. Ora, só por isso já é motivo para nós sermos gratos a Hashem, porque tudo que nós temos, alimentação, vestes, tudo vem do Eterno. Ele é bondoso para conosco. Porém, apesar de tanta abundância, apesar de tanta riqueza, isso transformou comportamentos dos sodomitas em comportamentos egoístas. Olha o que fala para nós o Midrash. O resultado da abundância que o povo desfrutou fizeram eles esquecerem a gratidão para com Hashem. Isto é, num linguajar bem simples, eu tenho muito ouro, eu tenho muita prata, para que eu preciso de Deus, sendo que eu já tenho tudo? Essa era a fala, esse era o pensamento dos sodomitas, uma forte ingratidão a Hashem. Muito pelo contrário, eles confiaram em sua riqueza e desprezaram a autoridade de Hashem, com medo egoísta de que sua riqueza fosse reduzida. Olha a preocupação que os sodomitas tinham com a sua riqueza. Eles não permitiram a entrada de estrangeiros para o país. Então era dificultoso um estrangeiro entrar ali em Sodoma. Eles tinham medo, eles tinham um zelo muito grande pela sua terra devido à sua prosperidade. Eles vigiavam, aliás, suas posses tão zelosamente que todas as árvores que cresceram em locais públicos foram podadas para retirar os frutos e que os pássaros não comessem deles. Então, olha o ponto que chega a ganância, olha o ponto que chega o egoísmo. Eles tinham tudo, mas esqueceram de dar a reverência a Hashem. Eles tinham tudo, mas esqueceram que esse tudo vinham do próprio Deus. E quantas vezes nós não somos assim? Nós confiamos muitas vezes na nossa habilidade, nós confiamos muitas vezes nas nossas posses, nas nossas riquezas e esquecemos que tudo que nós temos vem do Criador. Olha o que está escrito na Torá, referindo-se às bênçãos de Hashem sobre as nossas vidas. Devemos confiar no Criador, no Pai das bênçãos ou nas bênçãos? O problema de Sodoma era que eles confiavam em suas riquezas e esqueceram de dar gratidão a Hashem. Vamos ler aqui um texto da Torá, no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 4. E vamos tirar a prova real agora da onde se origina as brahot, as bênçãos de Hashem sobre nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 até o verso 4. Vamos encontrar o texto aqui na Torá. Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, verso 1 até o verso 4. Estou aqui com a Torá em mãos e estarei lendo a Torá agora. E se ouvires a voz do Eterno teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Eterno teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra, e virão sobre ti
todas estas bênçãos e te alcançarão, pois obedecerás à voz do Eterno teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, a cria do teu gado e os rebanhos de tuas ovelhas. Só por esse texto de Deuteronômio, nós sabemos quem é o Pai das bênçãos. Nós sabemos quem é aquele que dá as brahot, quem é aquele que dá as bênçãos para os homens na face da terra. Nós não temos nada contra a prosperidade, nada contra a riqueza, mas devemos dar a glória, devemos mostrar a origem de nossas brahot. Sodoma e Gomorra era uma cidade rica, Sodoma e Gomorra era uma cidade próspera. Eles iam até os seus quintais e procuravam vegetais, porém, ao encontrarem vegetais, eles encontravam ouro. Tão próspero era a cidade de Sodoma, mas pecaram, mas erraram contra Deus, não sendo gratos a Deus por tudo o que tinham conquistado. Então o egoísmo, a ganância, a falta de preocupação com o próximo era muito notório em Sodoma. É isso que a Torá fala para nós e o Midrash vem e explica para nós muito detalhe sobre isso. Muito bem, queridos, e esse pecado, ele chegou em um ponto muito grave, ao ponto do próprio Deus falar que o pecado de Sodoma é muito grave. E o clamor chegou a mim, diz Hashem. E aí nós temos uma expressão aqui no versículo 20 de Bereshit capítulo 18. O texto bíblico fala: disse Deus, o clamor contra Sedom e Amorá é muito grande, e seu pecado é muito grave. Então, qual é o significado dessa expressão? O clamor de Sodoma tem se multiplicado. O clamor de Sodoma é muito grande e o seu pecado é muito grave. O que significa esse versículo com a maldade de Sodoma? Então eu separei aqui uma parte do Midrash e uma parte do Talmud para nós compreendermos essa expressão da Torá. O clamor de Sodoma tem se multiplicado e chegou até mim. Qual o significado desse versículo de Gênesis 18, 20? Segundo o Midrash, trazendo aqui a interpretação e a explicação, segundo o Midrash, esse clamor contra Sodoma significa e tem relação com a morte de uma menina que orou ao Eterno pedindo ajuda lá na cidade de Sodoma, pois pelo fato simples de ajudar uma amiga, foi morta por ordem de um juiz. Então, o Talmud em Sanhedrin 109b explica para nós esse versículo e o clamor contra Sodoma é muito grande. O Talmud explica que esse clamor muito grande que chegou a Hashem é a maldade que os moradores de Sodoma fizeram contra uma moça que ajudou uma companheira sua que estava passando fome. Então isso está registrado no Talmud em Sanhedrin 109b. E eu trago mais detalhes. Havia uma jovem, fala para nós o Talmud, que levava pão para as pessoas pobres em um jarro. Então o povo de Sodoma nem desconfiava e nem sabia desse ato de bondade. Então havia ali duas jovens e elas se encontravam ali na praça de Sodoma. Uma jovem estava pálida, a fome era evidente. Então a sua companheira,
a sua amiga, ela teve o discernimento que aquela palidez, que aquela fraqueza era recorrente à fome. Então essa jovem, ela fez um propósito de ajudar essa outra moça, dando a ela alimentação, isto é, fazendo um ato de bondade. E os juízes, a lei da cidade proibia ajudar o próximo. E até esse momento tudo bem, a ajuda está oculta, porém, fala para nós aqui o Sanhedrin 109b. O assunto foi levado aos juízes e eles amancharam a jovem com mel e a posicionaram na parede da cidade, e as vespas vieram e a consumiram. Então o Talmud agora está falando já da punição, do que aconteceu com essa moça que fez esse ato de bondade. E isso é o significado do que está escrito. E o Senhor disse, porque o clamor de Sodoma e Gomorra é muito grande. Então olha que interessante. O Midrash, ele explica exatamente para nós o significado desse versículo. E disse o Eterno, o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou, e o seu pecado se agravou muito. Então esse clamor de Sodoma, que chegou até Deus, de acordo com o Talmud, Tratado de Sanhedrin 109b, é referente à ajuda de uma moça para uma companheira, e devido a essa ajuda, devido a esse ato de bondade, essa moça foi punida. Arrancaram as vestes dela. Olha o que os moradores de Sodoma fizeram. Arrancaram as vestes dessa moça, passaram mel nela e prenderam essa moça na parede, e ela foi picada por abelhas até a morte. Essa moça, num grau de sofrimento enorme, ela começou a clamar a Deus. Então, de acordo com o Talmud, essa é a explicação dessa expressão. E o clamor de Sodoma chegou até mim. Para alicerçar ainda mais essa explicação, eu trago aqui um comentário da Torá que diz: o Midrash nos explica por que Sodoma era um símbolo de maldade. Anunciaram em Sodoma: todo aquele que alimentar o pobre e o faminto como um pedaço de pão será queimado no fogo. Olha a lei que imperava em Sodoma. Ajudar o próximo é sinônimo de ser queimado no fogo. Para você perceber e ter um entendimento da maldade de Sodoma. E continua falando para nós o comentário. Plotit, filha de Ló, era casada com um dos homens poderosos de Sodoma. Certa vez, viu um pobre desnutrido na rua e se apiedou dele. O que fez ela? Todos os dias, ao sair para buscar água, enchia seu jarro com todos os tipos de alimentos que tinham em casa e alimentavam este indigente. Questionavam-se os filhos de Sodoma como aquele miserável conseguira sobreviver. Então, a Plotite, olha aqui a situação, filha de Ló, ela ajudava as pessoas, ela ajudava as moças com alimentação, ela estava ajudando aqui um homem com alimento, e isso chegou ao conhecimento público. Ao tomarem o conhecimento dos fatos, e o que fizeram eles? Tiraram suas roupas, tiraram as roupas de Plotite, cobriram seu corpo com mel, e as abelhas picaram até a morte. Agora conhecemos o tipo moral vigente em Sodoma. Fica fácil entender
Porque seu pecado se agravou muito, como diz aqui o versículo de Gênesis. Então eu trago aqui essas informações para mostrar, queridos, que os comportamentos de Sodoma de fato eram terríveis. O povo era muito rebelde. Fala para nós a Torá. Hashem chegou até dar sinais pela natureza, mas o povo de Sodoma, eles não se arrependeram. Os nossos sábios dizem que eles, os habitantes de Sodoma, violaram as 7 leis de Noé, de acordo com Gênesis 13:13. E um pouco mais para frente na história, o profeta Ezequiel, ele traz uma claridade da realidade pecaminosa de Sodoma. Por exemplo, Ezequiel 16:49 fala exatamente o grau de pecado do povo sodomita. Está escrito no profeta Ezequiel 16:49: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão. Olha aí, ó. Não falamos que havia prosperidade lá em Sodoma? O profeta Ezequiel está confirmando isso. Fartura de pão. E abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Será que o profeta Ezequiel, em capítulo 16, verso 49, escreveu, bate com tudo o que nós vimos aqui no Midrash, no Talmud? Sem sombra de dúvida. Então nós aprendemos aqui a situação espiritual pecaminosa de Sodoma. Eles tiveram oportunidade e não se arrependeram. Eles brincaram com Deus, receberam as bênçãos de Hashem, mas não abençoou o próximo. Então Hashem agora, de acordo com a Torá, vai conferir essa maldade. A conta vai chegar, o juízo vai chegar. Gênesis 18:21. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, a própria Torá vai mostrar para nós agora, Hashem viu a maldade do povo, e ele vai descer para conferir. Qual é a lição para nós aqui? A lição é que Deus sempre vai conferir se de fato as informações batem, mesmo sabendo de tudo. E a lição para nós é muito simples. Nós devemos ser justos, devemos analisar se de fato aquilo é uma realidade ou não, para não cometermos julgamentos injustos. O Midrash diz, dei toda essa terra a Abraão, é dele, vou pedir a permissão. Abraão estava chateado com a destruição do mundo na época do dilúvio. Será que não tem nenhum em Sodoma? E Hashem desce para discutir com ele. Bom, aqui nós bem sabemos, pelos versículos posteriores, que Hashem vai conversar com Abraão, porque Hashem deu a terra para Abraão, e Hashem vai dar a oportunidade para Abraão interceder por Sodoma. E aí todos conhecem a história. Abraão intercede, Abraão pede a Hashem, se tiver 10 justos ali, salvar aquelas pessoas. Porém nós sabemos que ali na época do dilúvio, a quantidade de pessoas que foram salvas eram inferior a 10 pessoas. E lá em Sodoma não tinha nem 10 justos. Então o juízo veio, os anjos foram lá em Sodoma e realmente aplicou o juízo de Deus. Então assim foi a destruição de Sodoma. Um povo que brincou com Deus, um povo que irritou Deus, um povo que receberam as bênçãos de Deus. E qual que é a lição para nós aqui? A lição é muito simples, que nós devemos andar de modo correto na presença de Hashem. Devemos sim
levar com muita seriedade o cumprimento das mitzvot, o cumprimento da Torá, para nós, Benenoach, as 7 leis e as suas ramificações. E quando nós guardamos a vontade de Deus, reconhecemos que tudo vem dele, temos gratidão para com Hashem, agradecemos a Hashem, reconhecemos Deus em tudo na nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós possuímos. Quando nós temos gratidão ao Criador, quando nós guardamos os seus mandamentos, a sua vontade, que é doce como mel, ela é lâmpada para os meus caminhos, é a verdade para nós quando nós obedecemos os mandamentos de Deus. Vai se cumprir o que está registrado em Devarim capítulo 28. As bênçãos de Hashem virão sobre nós. Que possamos refletir na segunda aliá da Parashá Vaerá, o juízo de Deus sobre Sodoma. Que possamos andar corretos na presença de Deus. Baruch Hashem, Shabbat Shalom.